com relação à sua saída da Noturna. Tá? O que houve, né? Vamos lá, eu vou até começar a história um pouquinho antes. Se você quiser falar, ou seja, que eu já ia perguntar alguma coisa relacionada ao Xamã, ou seja, seu período no Xamã, fazer que foram 2 álbuns de estúdio, né? Que foi o Immortal e o Origins. Depois aquela questão a montagem da Nocturnal, ou seja, que seria o terceiro disco do Xamã, mas aí vocês montaram a Nocturnal, e aí seguinte, aí você coloca essa parte aí. Então, faz resumir e já coloca chegando aí na saída. Legal. Bom, primeiro, com o Xamã, né, James, eu vejo que hoje, assim, eu não tinha isso tão claro antes, tá? Óbvio que eu entrei muito novo no Xamã, né? Eu tava até comentando outro dia aqui com o pessoal. Na época que eu entrei, o Eloy Casagrande estava começando a tocar com o André Matos também, e eu lembro que todo mundo era muito novinho nessa época, né? Quem estava entrando nessa geração, e a gente meio, né? Eu pelo menos não tinha noção de onde eu estava, né? Exatamente. Hoje eu percebo que aquele Xamã que eu toquei, né? Eu nem considero o mesmo Xamã, que é o que eu ouvia e o que eu estou ouvindo agora de novo, né? Foi uma, mas obviamente que eu agradeço muito essa abertura de porta, porque ela me ajudou muito, mas talvez a banda seria realmente um Xamã Immortal, né? Que muita gente chamava assim até por ter uma característica muito diferente, ter um integrante só que era o baterista que estava lá, né? Então as composições mudaram, muita coisa mudou, né? Mas assim foi um período incrível, né? Assim foi realmente assim foi um período muito muito legal. Eu vi coisas inacreditáveis, né? Que acho que eu nunca pensei em poder viver, né? Foi realmente coisas muito muito legais. E aí, quando o Xamã acabou tendo problema entre os integrantes de novo, né? A gente teve problemas aí entre integrantes. Eu não fiz parte desse problema, tá? De integrantes, exatamente. Então, na verdade, eu fui observando o problema de longe, né? Mas, óbvio que respingou na finalização da banda. Foi quando o Ricardo Confessor acabou voltando para o Angra também para fazer o Aqua, né? Então, foi exatamente nesse momento. A gente resolveu formar Noturna. Por quê? A gente estava com o disco pronto, a gente já tinha ido lá para os Estados Unidos fazer as gravações com o Russell Allen, vocalista do Symphony X, né? A gente já tinha acabado as gravações, já estava tudo pronto, o vocal já estava pronto, a produção estava pronta, estava tudo pronto para o disco novo do Xamã, que seria o terceiro. Que seria uma mudança, James, até a gente pode ver pelo álbum da Noturna, uma mudança muito grande do que era, né? Mas esse seria o álbum do Xamã mesmo, né? E a gente até questionou na época do Xamã, a gente falou, cara, é tão diferente, será que a gente continua com o nome ou não continua? Vai mudar alguma coisa, né? E tudo mais. Mas enfim, a gente permaneceu com o nome, mas aí teve essa briga na banda e acabou, né, quebrando. A gente falou, beleza, a gente tá com o disco pronto, o Confessor voltou pro Angra, né? Vamos lançar isso aqui. A gente fez o nome. Na época eu lembro que a gente deu um pulo na casa do Aquiles, foi até no estúdio que o Aquiles estava gravando. E eu conheci o Aquiles já, o Thiago também. A gente foi lá conversar com o Aquiles e falou, Aquiles, a gente tá com esse projeto aqui, o que você acha? Ele ouviu, ele falou, cara, tô dentro, né? Vamos embora, vamos fazer. E a gente gravou, foi diferente, porque a gente gravou a bateria em cima de um disco pronto. O que dentro da produção musical é totalmente estranho de se fazer, né? Você gravar a bateria com tudo já pronto, tudo já mixado. Geralmente você grava a bateria antes e o resto depois, né? Então ele acabou gravando a bateria, né, em cima já do disco pronto, e a gente lançou aquilo como Noturno, né? O que seria realmente o Xamã antes, né? A gente lançou como Noturno. Foi muito bem aceito, a gente ficou super feliz, porque foi mais aceito até do que a própria formação do Xamã na época, né? Porque, obviamente, que por ser uma segunda formação tem muita rejeição, né? Tem hater e tudo mais. E nós respeitamos tanto os haters como as pessoas que gostam também, porque tudo isso faz parte. Mas aí na Noturno a gente acabou tirando um pouco desses haters e teve o nosso próprio público, né? O que foi muito bacana de se fazer. E aquela formação, eu, o Aquiles, o Léo Mancini, o Thiago e o Juninho, essa para mim foi a Noturno, né? Para mim essa formação com esses 5 caras, isso foi a Noturno. E aquilo era mágico para mim, né? Subir no palco com eles era mágico, ensaiar era mágico, gravar era mágico, tudo era mágico com essa formação, né? E a gente seguiu assim por muito tempo, fez turnês super legais no Brasil, 3 vezes turnê na Europa, chegou a fazer até coisa nos Estados Unidos, foi assim, foi realmente legal, né? Assim, a gente fez Rock in Rio, foi realmente legal. Quando começou um pouquinho já, assim, começou a ter um desgaste da banda no o segundo álbum da Noturna foi um álbum que eu particularmente não gosto muito, né? Eu toquei na banda, mas não é um álbum que eu gosto muito. E é um álbum que a gente já estava meio começando uns desgastes ali e aqui. Aí o Aquiles acabou saindo, né, da banda momentaneamente, ninguém nem ficou sabendo, mas a gente fez o segundo álbum, ele acabou saindo, a gente nem aproveitou muito. Aí depois o Aquiles voltou para gravar o terceiro álbum.
Aí a banda já tava meio despedaçada ali, né? O Léo tinha saído, voltado também, tava meio despedaçada. Aí a gente fez o terceiro álbum, que foi muito. Que assim, é um álbum que eu gosto, né? Particularmente eu gosto. Mas é um álbum que, James, vou te contar uma coisa, acho que eu nunca falei, mas não consigo ouvir, né? Sinceramente, porque sabe quando a gente é músico, a gente grava um álbum, né? A gente tem que estar muito feliz com aquilo que a gente está fazendo, não só a música, mas a gente tem que estar feliz em volta, né? Assim, você tem que estar muito feliz com você mesmo, com as pessoas, tudo mais. Então é um álbum que eu não consigo ouvir. Se eu coloco uma música dele para ouvir, eu tenho que tirar, né? Porque não foi um momento totalmente bom, né? A gente teve um problema com o Thiago de saúde muito grande também, né? Então foi um momento que não era um momento muito legal, assim. Então é um álbum que saiu, mas ok. E aí ele saiu, a gente começou a fazer alguns shows, algumas coisas assim, e o Aquiles saiu da banda, né? Aí foi todo aquele negócio de procurar outro baterista, a gente achou outro baterista, aí entrou outro guitarrista, e para mim aquilo deixou de ser noturno, né? Então eu subia no palco já, eu voltava para casa e eu já não sentia mais que eu tinha tocado com a noturna, que era aquela primeira noturna que eu gostava, né? O Juninho também não, então a gente conversava muito sobre isso, sobre, cara, essa não é mais a mesma banda, né? É legal, a gente está fazendo coisas de business legais e tudo mais, mas não era a mesma banda, eu não me acostumei a tocar com aquela formação, e quando a gente acabou uma turnê, que inclusive foi junto com a Armored Dawn, que é a banda que eu tô tocando agora, né, quando a gente acabou essa turnê, eu cheguei aqui e falei, gente, vamos pausar um pouquinho, né, por vários motivos. Primeiro que eu não reconheço mais a banda que a gente está tocando, né, e segundo que realmente eu estava muito dentro já da parte da MT, da School of Rock, e tinha a gente estava lançando a parte da online da escola também, mais forte, fazendo várias coisas. Eu falei, ó, a gente precisa de 6 meses aí, eu quero conversar com o Aquiles para ver se ele volta, quero conversar com o Léo para ver se ele volta, e mesmo que a gente seja uma banda que não faz tantos shows, mas que a gente faça alguma coisa mais de gravação e tudo mais, eu quero muito voltar a tocar com eles, né? E nisso apareceu uma turnê na Rússia em janeiro. E aí, essa turnê na Rússia em janeiro que apareceu, o Thiago falou, cara, não dá tempo, a gente tá em novembro e tem uma turnê na Rússia em janeiro. E aí eu e o Juninho, a gente falou, Thiago, não conseguimos fazer essa turnê, né? Tipo, a banda não tá pronta para fazer essa turnê, não queremos fazer essa turnê agora, né? Não por vários motivos, mas assim, a gente prefere não fazer essa turnê agora e dar essa pausa, reencontrar o que era a banda e tudo mais e voltar. E aí foi, o Thiago realmente queria seguir com isso, né? E é o que a gente fala, assim, o Thiago sempre foi hoje eu não falo com ele há muito tempo, né? Mas o Thiago sempre foi um puta irmão, né? E na vida é louco porque a gente tem irmãos que a gente tem tão forte, quando também a relação acaba, acho que é, foi tão forte acabar quanto foi enquanto a gente estava junto, né? Então a gente acabou não se falando mais, e mais eu nunca falaria para ele não fazer. Então ele quis continuar, eu respeito totalmente, ele quis continuar, quis fazer uma outra formação, quis seguir, né, a vida com isso. E eu e o Juninho, a gente realmente estava em outro momento, outras coisas, então a gente decidiu por não continuar com a banda e ele seguiu, né, a banda do jeito que ele achava melhor seguir, né. Não que eu considere que essa também, aí que eu percebi que o Xamã que eu toquei não era o mesmo Xamã que eu ouvia. Foi quando eu percebo que essa banda que existe hoje não é a mesma banda que eu toquei também, né. E só aí, depois de tanto tempo, que eu percebi que talvez esse Xamã não fosse o Xamã, assim como essa Noturna não é a Noturna, né. Então, basicamente, foi essa a saída, né? Então a gente estava em outros projetos, outras coisas, mas eu vou te falar que o principal não foi isso, foi de querer reencontrar a banda que a gente tinha se perdido no caminho, né? E que a gente foi tocando. Foi esse o motivo da saída. Né? Consegui resumir até.